Muito boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos agora a aguardar a entrada das pessoas em sala, vamos dar aqui um compasso de espera. Registámos mais de 900 inscrições, peço desculpa, pelo que contamos com um webinar bastante participado. Aproveitamos para informar que esta sessão está a ser gravada e será transmitida em direto, em streaming, no nosso canal do YouTube. Nós estamos a receber já bastantes pessoas a entrar na sala e vamos só aguardar um pouco mais para que possamos ter já um grande número de participantes e possam acompanhar tudo desde o início. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. O INA assinala o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial com o webinar Desconstruir Estereótipos e Promover uma Cultura de Igualdade Racial, Lutas e Desafios. Este debate pretende refletir sobre o racismo e discriminação com a partilha e análise de experiências concretas para promover a igualdade e os direitos humanos fundamentais nos diversos planos da vida pública. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada pela intérprete Ana Margarida, da Associação de Tradutores e Intérpretes da Língua Gestual Portuguesa, a quem desde já agradecemos a participação. Informamos que a sessão está a ser gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. Todas as questões que os participantes queiram colocar deverão ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada como QIA, do inglês Questions and Answers. Para dar início à sessão, tem a palavra a vogal do Instituto Nacional de Administração do P, a doutora Sofia Crisóstomo. Obrigada, Jus. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pela vossa presença neste segundo webinar, promovido pelo INA, no contexto do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025, que foi aprovado no ano passado. No âmbito deste plano, o INA é uma das entidades responsáveis pela realização de ações de informação e sensibilização contra o racismo e a discriminação, em articulação com a sociedade civil, como é o caso do webinar de hoje, com o objetivo de promover, nomeadamente, a desconstrução de estereótipos e o combate às desigualdades numa perspectiva interseccional e contribuindo desta forma para uma sociedade e uma administração pública não discriminatórias e mais inclusivas. Esta iniciativa pretende ser um espaço de partilha e reflexão sobre experiências concretas que possa incentivar e mobilizar a ação individual e coletiva dentro e fora da administração pública, no sentido da promoção da igualdade, da diversidade e da inclusão. Até 2025, iremos, pois, continuar a realizar semestralmente outras iniciativas com este objetivo. E no final deste mês, gostava também de partilhar convosco que no dia 30 de março às 10 da manhã teremos também a conferência de encerramento da primeira edição do Programa de Capacitação Avançada em Direitos Humanos para a Administração Pública, intitulado Da Democracia Política à Democracia Social, o qual será transmitido em direto no canal de YouTube do INA, contando com a participação de 3 organizações da sociedade civil, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a PAV, a APDES, a Agência Piaget para o Desenvolvimento e a Fundação Prodignidade. Caso tenham interesse e disponibilidade, convido desde já a todos e todas a juntarem-se também a nós nesse dia. Gostava também de destacar entre as iniciativas que temos levado a cabo o curso e-learning gratuito, disponível na plataforma NAU sobre competências para a interculturalidade, e cujo link está disponível no chat. Este é um curso que pode ser feito ao tempo de cada pessoa, sendo no final atribuído um certificado de conclusão a quem termina os vários módulos com sucesso. E para receberem as notícias atualizadas sobre os cursos e outras iniciativas que o INA está a desenvolver, convido-vos a subscreverem a newsletter no nosso site, em www.ina.pt, ou a seguirem-nos nas vossas redes sociais preferidas, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou no YouTube. Termino agradecendo novamente a vossa disponibilidade e a presença, desejando que possamos todos e todas, no final desta sessão, sair daqui pelo menos um pouco mais mobilizados para sermos a mudança que queremos ver na sociedade e na administração pública. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Sofia, por esta apresentação. Eu prosseguia a dar início ao debate, mais uma vez relembro que é sobre desconstruir estereótipos e promover uma cultura de igualdade racial, lutas e desafios. Passo então a apresentar as nossas oradoras. Temos connosco a professora doutora Ana Raquel Matias, doutorada em Sociologia e investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, a doutora Eulália Alexandre, subdiretora-geral da Direção-Geral da Educação, onde coordena, entre outras áreas, a área da Educação para a Cidadania e Desenvolvimento Curricular, a doutora Maria Inês Santos, mestre em Estudos sobre Desenvolvimento, é coordenadora-geral de Projetos de Educação para a Cidadania Global na Associação PAR Respostas Sociais. E vai moderar o debate a professora doutora Luísa Semedo, doutora em Filosofia Política e Ética e conselheira das comunidades portuguesas, a quem passo desde já a palavra. Muito obrigada e um bom debate. Ora, boa tarde a todas e a todas. Espero que me estejam a ouvir. Sim? Sim? Pronto, então. Para já, evidentemente, agradecer o convite que me foi feito, que nos foi feito. Este é um tema que me toca pessoalmente, com o qual trabalho já há imenso tempo e que, como falámos ainda há pouco em off, continuamos a ter que, sim, que de facto trabalhar e refletir e pensar sobre estes assuntos e debater entre nós. É importante ter estas várias perspectivas, as perspectivas de terreno, as perspectivas de reflexão, também as perspectivas que são importantes de testemunho das pessoas que vivem também o racismo na pele, não é? Assim sendo, faço a sugestão de poderem também consultar, por exemplo, a iniciativa que se chama O Lado Negro da Força, que se passa todas as quintas-feiras, em que há pessoas que falam na primeira pessoa sobre as questões do racismo. Este webinar faz parte, portanto, também de um ciclo, portanto, haverá ainda outros sobre esta questão, mas hoje temos aqui, portanto, a doutora Maria Inês Santos, doutora Raquel Matias e a doutora Eulália Alexandre, que nos vão falar cada uma no início daquilo que fazem, não é, neste momento, no terreno, tanto a nível de práticas como de reflexões, e depois abriremos, portanto, o debate às questões do público também. Portanto, passo aqui então a palavra já à doutora Ana Raquel Matias, porque é que está já aqui ao meu lado, pelo menos aqui no meu computador, e se nos poderia, portanto, falar um pouco do seu trabalho de investigação, tendo em conta que é investigadora, e, portanto, das suas obsessões, como eu costumo dizer, os investigadores são pessoas que têm as suas obsessões, e, portanto, fale-nos quais são essas as suas obsessões. Obrigada. Muito obrigada a Luísa e a todos os colegas do painel, a Inês Santos, a Eulália, a Alexandre e a todos os colegas que convidaram e muito obrigada também pelo convite, Luína, para poder vir aqui partilhar algumas reflexões. Falando na necessidade de construir estereotipos e promover a igualdade racial, eu procurarei aqui relembrar que a partir das questões da gestão da diversidade linguística, ou seja, a partir da situação dos falantes enquanto falantes de diferentes línguas, a língua é um dos instrumentos que muitas vezes serve para discriminar e mesmo racializar as pessoas de forma desigual na sociedade, não é? É um dos instrumentos em que isso pode acontecer. Nós vimos agora com a tragédia que estamos a observar na Ucrânia, que a luta entre falantes do ucraniano e falantes de língua russa pode ser uma luta social e política com resultados extremamente violentos, independentemente da real situação das pessoas e da real predisposição das pessoas relativamente a uma ideia de coletividade, né, e de união, mas que politicamente pode ser extremamente instrumentalizada no pior dos sentidos. Ligando aqui para o nosso contexto português e porque é que eu tenho essa obsessão com as questões da língua. Comecei a partir da minha tese de doutoramento a estudar a integração de descendentes de imigrantes turcos na Europa, comparando França, Holanda e a Alemanha, a partir da língua e enquanto falantes, a sua gestão da diversidade linguística, como é que eles autorrelatavam relativamente às competências das línguas que tinham nos países onde nasceram, alemão, holandês e francês, mas também às línguas dos pais.
E a discriminação pela língua foi uma realidade que saltou automaticamente à vista, até porque a língua turca, que é de onde estes eram originários, esta população de origem imigrante, que é cidadã europeia na sua grande maioria, já dos países onde estão a residir, a língua turca não é uma língua que tem uma grande valorização ao nível do sistema de ensino e das políticas linguísticas de língua oficial no sistema, nos vários países da União Europeia. Quando se celebra a diversidade linguística na União Europeia, celebra-se por línguas que, em termos de geopolítica, têm mais interesse para aquilo que é o projeto europeu da sua diversidade linguística. E a língua turca é, na maior parte dos casos, tomada como uma língua de imigrante, apesar de, à escala internacional, é uma língua que tem uma importância geopolítica significativa, sobretudo em certas regiões do mundo, não é? É um país que tem uma expansão económica e política também para lá da própria região da Turquia e dos seus principais parceiros, mas não é tão promovida como língua de escolarização, língua estrangeira, de ensino, nos sistemas de ensino oficial, no ensino superior. Há ofertas, obviamente, mas pronto, a partir daí comecei a deparar-me e fez-me pensar que quando regressasse a Portugal, depois do doutoramento, de pensar nisso relativamente a outras populações no contexto português. E no contexto português interessou-me muito por pensar nas populações de origem africana que vivem em Portugal, ou mesmo de nacionalidade africana, né, que é uma comunidade alargada, uns serão de origem, outros serão de nacionalidade africana e nascidos nos países africanos. Aqui entra as questões também das relações anteriores, históricas e coloniais, onde a relação com as línguas que são trazidas por essas populações, a diversidade linguística que trazem, nem sempre tem sido acolhida da melhor forma. Se pensarmos que, por exemplo, provavelmente a segunda língua mais falada no contexto português, independentemente, não temos estatísticas sobre isto, será o cabo-verdiano, que é uma língua crioula de base lexical portuguesa, seguida depois, com menos falantes, mas também com uma presença e algumas semelhanças históricas, o guineense, que é um crioulo também de base lexical portuguesa da Guiné-Bissau. Independentemente do crioulo de Cabo Verde ou o cabo-verdiano ser a segunda língua mais falada, ela não tem um estatuto reconhecido como língua que mereça ser a pena e integrada no sistema de ensino para ser oferecida como uma língua que promove a diversidade linguística e cultural que existe efetivamente na população escolar do nosso sistema de ensino público e privado, né? Mas sobretudo no sistema público. Portanto, independentemente de ser uma língua que tem uma presença muito grande em muitos concelhos e municípios e sobretudo nas escolas, não é uma língua que é oferecida como língua que oficialmente tem um reconhecimento como língua que pode ser ensinada, independentemente de até não só as pessoas de origem cabo-verdiana, mas também os seus amigos e os vizinhos, né, terem um contacto diário, cotidiano e até relevante com essa língua. E a história do cabo-verdiano é uma história de muita segregação, de muita discriminação e de muito racismo. Até, historicamente, até há pouco tempo, nem era considerado uma língua no seu sentido pleno, né, de pleno direito. Foi considerada uma língua quebrada, um português mal falado, uma língua, nos piores dos sentidos, numa língua de preto, né, nos piores momentos também da sua discriminação. Ainda hoje também pode estar associada nas representações de senso comum e nas representações mais discriminatórias, e associada também a outra palavra que não existe no dicionário, mas que se qualquer um de nós googlar, né, que existe efetivamente, que é o pratuguês, né, que é uma forma de discriminação linguística e discriminação dos falantes dessa língua. O português também pode ser associado a outra questão que é também bastante discriminatória, que é a forma como certas populações falam o português vindo de outros contextos onde o português é a língua oficial. A língua portuguesa, isto só para também aqui integrar, para também não estar aqui a monopolizar todo este espaço, mas a língua portuguesa em si não é só o cabo-verdiano, que é uma diversidade linguística que existe, mas o português em si é uma língua pluricêntrica, o que quer dizer que há vários países que têm o português como língua oficial e que muitos cidadãos desses países vivem atualmente em Portugal, frequentam o nosso sistema de ensino, seja o ensino básico e secundário, seja o ensino superior, como os brasileiros, os cabo-verdianos, os angolanos, os moçambicanos, os guineenses, os santomenses, e trazem consigo uma variedade da língua portuguesa que não é necessário, não pode ser a mesma, porque o contexto de origem é outro. A língua e a evolução da língua está ligada ao contexto social e cultural dos contextos onde estão,
E se reconhecemos oficialmente que existe uma diversidade, uma variedade diferente e oficialmente reconhecida e economicamente valorizada, que é o português do Brasil, mesmo que nem sempre seja tão valorizada no sistema de ensino português, não temos mais dificuldade em Portugal de reconhecer as variedades dos países de língua oficial portuguesa do continente africano. E a forma como as tratamos muitas vezes está associada a outros processos de discriminação racial. Poderia dizer muito mais, mas acho que aqui só para introduzir a discriminação pela língua e a discriminação racial pela língua. E estarei aberta a outras questões. Sim, sim, muito interessante e enquanto estavas a falar eu pensei também muito no português e no Estatuto da Língua Portuguesa aqui em França, por exemplo, que também pode ser degradada de alguma forma e muitas vezes os portugueses falam nisso porque somos a maior comunidade europeia aqui e, no entanto, por exemplo, prefere-se por vezes, por exemplo, o italiano ou o espanhol ou outras línguas e o português, na verdade, também sofre de uma imagem negativa. E também pensei, mas se calhar podemos falar disso daqui a pouco, sobre a questão do humor, porque quando falas dessa questão dos sotaques, por exemplo, o português, etc., é verdade que também isso é muito utilizado no humor para desqualificar, não é? E para modificar estereótipos. Portanto, então vamos passar então à Inês, que é que me aparece agora aqui de novo no computador, Inês Santos, também que, portanto, trabalhas numa associação, não é? Que é a PAR. Então, se nos podes falar um pouco sobre ela e sobre o trabalho que realizas. Obrigada. Claro, obrigada mais uma vez pelo convite e boa tarde a todas as pessoas presentes. Pronto, eu venho dar um bocadinho uma perspectiva dentro do setor da juventude. A Associação PAR Respostas Sociais, da qual eu sou coordenadora geral, é uma associação juvenil, para além de sermos também a organização não governamental para o desenvolvimento, e acima de tudo o que procuramos fazer em todos os projetos, nas várias áreas, nas várias temáticas, é muito criar espaços de aprendizagem com base, não é, tendo por base metodologias de educação não formal, de educação entre pares, que promovam um desenvolvimento de competências pessoais, competências sociais e o que nós chamamos de competências de cidadania global, que possibilita que os jovens, que diferentes jovens usem a voz que nós acreditamos que os jovens já têm para refletirem, desenvolverem as suas competências, desenvolverem as suas comunidades e serem agentes de transformação, não é? Portanto, assim, de forma muito geral, é um bocadinho aquilo que une todos os nossos projetos, esta vontade de criar estes espaços de reflexão crítica, estes espaços de aprendizagem conjunta. Especificamente sobre o tema que nos traz aqui, não é? Obviamente nós temos estado a trabalhar e ao longo dos anos temos trabalhado a temática da desconstrução de estereótipos, do respeito pela diferença, da interculturalidade, muito associada à área que nós chamamos de educação para o desenvolvimento e cidadania global, que acima de tudo pretende ser um espaço, não é? Pretende promover esta reflexão crítica sobre as interdependências entre desafios locais e globais e entre e haver uma reflexão sobre aquilo que são as causas destes desafios, não é? Não ficarmos apenas pelos desafios como consequência, mas tentarmos ir ao cerne das questões. E se calhar, e também porque não faz sentido falarmos aqui de todos os projetos, mas selecionámos aqui dois projetos que tiveram um bocadinho um foco mais óbvio nesta questão de desconstruir estereótipos. Já há um bocadinho mais antigo e um que está a funcionar neste momento. Portanto, nós fizemos parte ali 2013, 2015 do movimento contra o discurso do ódio, portanto, que era um movimento, era uma campanha dentro do setor da juventude, do Conselho da Europa, que em Portugal foi liderada pelo IPDJ, portanto, pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Nós fazíamos parte do Comitê Nacional enquanto associação e o nosso trabalho foi muito focado no ódio online, portanto, combater o discurso do ódio online através de diferentes ações de capacitação e através da criação daquilo que nós chamamos o Manual de Sobrevivência ao Troll, que o troll, esta figura online, muitas vezes perpetuadora de estereótipos e perpetuadora de comportamentos de discriminação muito, muito óbvios. E, portanto, era um trabalho um pouco inicial na altura, mas despoltou na PAR e na equipa da PAR a vontade de continuar a trabalhar estas temáticas e se tem acontecido de forma mais indireta
quando trabalhamos temas como, por exemplo, a literacia para os média, como as imagens e as mensagens podem perpetuar elas próprias estereótipos e ideias que já não nos fazem sentido e em que não acreditamos, e trabalho sobre as questões de género, por exemplo. Portanto, temos trabalhado discriminação às vezes de forma indireta ou associada a outros temas, mas em 2020 surge o nosso projeto europeu que se chama Peer Act, que é um projeto em que somos parceiros, somos 8 parceiros de 7 países europeus, e surge especificamente com o objetivo de capacitar jovens educadores de pares para a desconstrução de estereótipos, para a promoção de uma cultura de igualdade e de respeito pela diferença. Portanto, é o projeto mais recente e que está ainda a funcionar até 2023, que tenta muito claramente focar este tema, e daí também querer partilhar convosco. Portanto, é um projeto que já está em funcionamento desde 2020, a pandemia obviamente trocou-nos aqui umas voltas, mas não foi só a nós. Tem como alvo principalmente jovens ali entre os 16 e os 23, podendo envolver aqui jovens até aos 30 também. Basicamente as atividades era aqui um contínuo de capacitação em que os jovens vão recebendo diferentes desafios para se tornarem educadores de pares. Portanto, todo o processo começava com uma formação mais temática, em que o objetivo era muito criar quase uma linguagem comum do que é que falamos quando falamos de discriminação, fazer uma reflexão sobre o que é que são os nossos estereótipos, o que é que são os nossos valores, o que é que são as nossas identidades, o que é que são os nossos privilégios, e haver um espaço seguro onde fosse possível, mais uma vez com recurso à educação não formal, a esta partilha entre pares, mas podermos desconstruir um bocadinho estas questões para depois podermos então começar a refletir também sobre como é que estes estereótipos que nós claramente podemos ter, como é que eles são criados, como é que são perpetuados, como é que os podemos também desconstruir. Portanto, era o primeiro momento do projeto, e que houve 5 edições desta formação, que acabou por ser online por fruto da pandemia. Inicialmente estava previsto acontecer de forma residencial na Roménia, com o nosso parceiro da Roménia. Depois desta primeira formação, os jovens foram desafiados a desenvolverem, a experimentarem, portanto, começarem o seu processo de capacitação e de multiplicação com outros jovens, através de workshops mais curtos a nível nacional, e voltaram a um segundo momento que terminou a última edição agora no passado mês, para começarem a ganhar mais competências de serem multiplicadores. E o que é serem educadores de pares? Portanto, na PAR acreditamos muito nesta cultura da multiplicação, não é? Trabalhamos com jovens para que se alcancem, não é? Que os efeitos sejam que sejam multiplicados, que cheguem a outros jovens, e não acreditamos que seja o nosso papel chegar a toda a população jovem, mas sim criar estes momentos de multiplicação. Posso dizer que neste momento já alcançámos cerca de 74 jovens entre todos os países nesta formação mais direta, mas que estes jovens até ao momento já chegaram a quase 400 outros jovens, e ainda temos um ano de trabalho em que eles vão estar a organizar agora formações de 20 horas para jovens seus pares também, não é? Portanto, em diferentes contextos, no contexto escolar, no contexto associativo, muitos deles organizarem até em contexto familiar, portanto, a jovens da sua família. Portanto, esta ideia de que estas reflexões não têm que acontecer num contexto específico, não é? Não fazem parte apenas de um contexto formal de aprendizagem, mas que podem acontecer de diferentes formas e com base em diferentes metodologias. Para nós, e também para não me alargar mais, pois obviamente estarei aberta a qualquer pergunta, para nós este projeto também trouxe ao de cima esta vontade de, não só de continuar a refletir sobre esta questão dos média e de como é que podem perpetuar estas imagens, como um dos sistemas que perpetua muitas vezes estereótipos, mas também haver uma reflexão sobre a interseccionalidade, ao estarmos a trabalhar agora as questões da discriminação étnica e questões, por exemplo, de discriminação de género num outro projeto europeu, começamos a perceber que não faz sentido muitas vezes trabalhar uma questão sem perceber os outros setores que estão e as outras áreas que estão interligadas,
a questão da língua que aqui a doutora Ana Raquel trouxe foi muito interessante também por isso, percebermos que falar de discriminação não é falar apenas de uma coisa e, portanto, cada vez mais na PAR acreditamos que faz sentido tentarmos promover essa reflexão crítica sobre a própria interseccionalidade e queremos muito também começar a fazê-lo testando novas metodologias. Acreditamos muito no poder dos jogos, começamos a explorar muitas questões da gamificação aliadas à educação não formal, enfim, testarmos novas metodologias que permitam de forma segura também nós próprios, e isso também é algo que a mim me interessa, confrontarmos os nossos próprios privilégios, percebermos de forma segura, não temos que nos autoflagelar, mas acreditamos muito que é importante confrontarmos os nossos privilégios, percebermos também de onde é que, como é que eles moldam também as nossas visões sobre estes temas. E pronto, e se calhar ficava por aqui na minha pequena apresentação. Ok, obrigada. Já há aqui imensas coisas que eu achei absolutamente interessantes. Eu trabalho muito já há alguns anos com o mundo associativo e acho que é uma ferramenta incrível de aprendizagem da cidadania em geral e, portanto, e também o mundo associativo permite também perceber que há um poder, o cidadão tem um poder e acho enorme, acho muito interessante que os jovens possam ter essa consciência de que têm poder, apesar de tudo, para mudar alguma coisa, mesmo que seja passo a passo. Exato. E depois acho muito interessante, e evidentemente, esta questão das redes sociais, porque é absolutamente, está de facto a moldar as nossas consciências e a nossa maneira de estar no mundo e, portanto, tem que ser mesmo uma reflexão que vai continuar a acontecer. E outra coisa que eu também achei muito interessante, e se calhar podemos falar isso daqui a pouco, é esta questão de ter consciência. Tu próprio falavas da questão dos privilégios, etc. E a Ana Raquel Matias também, há pouco, com esta questão da linguagem, ou seja, há imensas coisas que não são perceptíveis simplesmente, que nós nem sequer nos damos conta que estão lá, mas que de facto é preciso haver uma luz focada para desconstruir isso tudo, e é o trabalho que vocês estão a fazer, não é? Tanto a Ana Raquel como tu, e portanto vamos passar agora à doutora Eulália Alexandre, já há aqui uma pergunta pelo menos aqui do público, mas primeiro vamos passar à doutora Eulália Alexandre e saber um pouco o que é que andam a fazer na Direção-Geral da Educação em relação a estes temas. Exatamente, obrigada Luísa, muito obrigada também Paulina pelo convite, cumprimento as minhas colegas de painel, todos os que nos estão a ver e são muitos, obrigada também pela disponibilidade para esta segunda-feira assistirem e colocarem as vossas questões, são temas essenciais e obrigatórios para a nossa vida e para evoluirmos também como sociedade. Nós temos aqui como tema desconstruir estereótipos e se calhar primeiro pensamos como é que construímos os estereótipos. Eles nascem da ignorância, da percepção errada, das percepções negativas que temos de histórias, de cultura, de tanto que somos feitos e deixem-me dizer também na sequência do que a Inês disse e a Ana Raquel e até a Luísa, dizia o professor Jorge Fala no outro dia que nós não falamos de nós como brancos, não nos atribuímos cor porque nós somos a cor. E isto choca, e acho que devemos começar com uma ideia de como é que nós construímos estes privilégios, como é que nós crescemos e não nos habituamos a pensar que afinal o mundo não é assim e às vezes damos por nós como, isto é dado como adquirido e portanto obviamente enfim, vamos construindo o nosso mundo e a nossa cultura a partir destas construções que temos e que resulta da nossa bagagem do mundo onde vivemos e da nossa cultura. Deixa-me cumprimentar também a Ana Margarida Silva, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa que nos acompanha. Eu vou tentar falar também, não muito depressa e pronto, obrigada Ana também por dar esta oportunidade também a que todos tenham acesso, porque para nós isto é muito importante. E então, dizendo isto, como é que nós desconstruímos os estereótipos? É ensinando, é refletindo, é dando a conhecer. E é aqui que entra a educação, obviamente. E a educação tem que ter esta consciência, tem que ter este papel. E nós temos, felizmente, as nossas crianças, os nossos jovens estão todos na escola. Nós diminuímos a taxa de abandono escolar de forma drástica nos últimos anos e, portanto, a escola tem que ser a continuidade da casa
a casa tem que ser a primeira educação contra os estereótipos e contra e a promoção desta cultura, promover a cultura da igualdade, e depois vamos para a escola. E é a primeira sociedade em que nos encontramos e muitas vezes em que nos confrontamos com a diferença. E depois temos receios, porque o que é diferente assusta-nos num primeiro momento. E depois temos que perceber que o que é diferente é para valorizar. E é uma grande valia na nossa vida, confrontar-nos com línguas, com culturas, com maneiras de estar, com tudo o que é diferente. E a escola pode ser esse espaço, tem que ser esse espaço de nos confrontarmos com o que é diferente e com a oportunidade de valorizarmos a diferença. Nós tínhamos em 2019, 2020, 179 nacionalidades diferentes nas escolas portuguesas. Temos escolas com 40 nacionalidades. E como dizia a Ana Raquel aqui ao início também, fazendo um bocadinho esta junção das nossas conversas, muitas destas nacionalidades são de PALOPes, vêm não só das línguas que são valorizadas como línguas, enfim, que a Europa no seu projeto conhece e valoriza, e nós todos queremos falar inglês, e a segunda língua que é frequentada na escola é o inglês, mas se calhar nós temos mais falantes de crioulo de base portuguesa do que temos de outras línguas, e não é se calhar, temos mesmo. Portanto, há aqui esta realidade com que nos confrontamos e nem sempre a abordamos. São cerca de 7% de alunos que não são de nacionalidade portuguesa, mas felizmente diz a nossa Constituição e diz o nosso país que a partir do momento em que uma criança entra em Portugal, entra diretamente na escola. Tenha papéis, tenha documentos, não tenha, é um aluno ou é uma criança na educação pré-escolar. Entra, não precisa de fazer matrícula, faz só uma matrícula condicional, mas tem direito à frequência. E, portanto, este é qualquer coisa que nos podemos orgulhar. Estes números das 179 nacionalidades são da imigração em números, do relatório de 2021, coordenados pela investigadora Catarina Reis Oliveira, e isto é muito importante, porque temos que saber a realidade com que nos confrontamos nas nossas escolas. Perante isto e perante o direito à educação, o que é que a Direção-Geral da Educação faz? A nossa missão é promover a educação relativa aos direitos humanos e todos os dias promover na escola esta reflexão, este combate à discriminação dentro dos nossos estabelecimentos de ensino. 3 grandes vertentes, não é? A primeira é colocar dentro do currículo, nós também temos projetos, e a Inês falou, por exemplo, no discurso do ódio, participamos também com o IPDJ, temos o Prémio Gandhi da Cidadania, temos webinars, enfim, mas os 3 grandes eixos serão mesmo o currículo, e desde o primeiro ciclo até ao 12º ano, estas matérias estão no nosso currículo, estudadas, aprofundadas, numa perspectiva de direitos humanos e numa perspectiva de respeito pela diferença, seja na literatura, no português, seja na história, seja na geografia, está o nosso passado colonial, está a questão da escravatura, está a questão do racismo, está a questão das revoluções liberais e o novo olhar na cultura, enfim, desde a Revolução Francesa, estas questões todas que é importante pôr os alunos a conversar. Depois, a capacitação de professores, porque nós temos que chegar aos professores para chegar aos alunos e fazemos muita capacitação, e depois a produção ou divulgação de recursos didático-pedagógicos para que se possam trabalhar estes temas. Assim, muito rapidamente, 3 documentos essenciais naquilo que fazemos: o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Atenção que não é o perfil do aluno, não há um aluno, há diversidade. Portanto, é o perfil dos alunos, com os tais, e como dizemos sempre, os 8 princípios, desde o saber, à inclusão, às aprendizagens, à aceitação do outro, aos 5 valores, destaca a liberdade, a responsabilidade, a cidadania, a participação, e as 10 áreas de competência em que o pensamento crítico e a base humanista assumem particular importância. Ligando a este perfil, temos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, com 17 domínios, e estes 17 domínios que se intercruzam e que têm desde a igualdade de género, a educação rodoviária, a educação para a sustentabilidade, os direitos humanos, a interculturalidade, e que todos
têm que ser trabalhados nas nossas escolas na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Uma aprendizagem que se quer de toda a comunidade e que se quer de mãos na massa, não se quer de aprendizagens teóricas com teste no fim. Quer-se mesmo uma aprendizagem, enfim, daquelas que todos tirem proveito. E para dizer que estes aspectos têm que ser todos trabalhados por todos os alunos e por todos os professores, e pronto, e agora eu já não digo mais nada, há desafios, pronto, e aquelas questões, que desafios é que nós temos? Basta pensar na situação atual, foi assim que começámos, não é? Nós temos neste momento crianças refugiadas ucranianas, cidadãos a pedir asilo e a pedir proteção internacional, e elas estão a entrar todos os dias nas escolas. Temos milhares de crianças que estão a chegar a Portugal e a escola acolhe-os no dia em que eles se dirigem à escola e que entram. Portanto, este é o grande desafio, é todos os dias construir, refletir, dar voz aos alunos, pô-los a conversar sobre os temas e nós conseguimos também dar ferramentas para que esta discussão seja rica e não seja o que eu acho, seja uma mudança de cultura nas nossas escolas e o acolher e aproveitar a diversidade. Não digo mais nada, Luísa. Não, muito interessante, muito obrigada. Há aqui imensas coisas também, não é? As questões mais estruturais, a questão da educação é absolutamente evidente. Nós temos aqui já alguns comentários que me parecem bastante interessantes, aqui selecionados pela doutora Maria de Jesus Rodrigues e que são muito pertinentes. Temos aqui alguém que fala, sobretudo para a Ana Raquel Matias, sobre como filha de imigrantes oriundos de Cabo Verde, nascida e criada em Portugal, identifiquei muito com o que foi dito. Recordo-me até por ter primos da mesma idade, mas que estavam em Cabo Verde. Lembro-me de comparar o que era dado na disciplina de português no secundário em Cabo Verde. Estudavam não só escritores e obras de Cabo Verde, mas como estudam de outros países PALOP, e era mesmo falado em português de Angola, português de Cabo Verde. Contudo, o mesmo não acontece aqui em Portugal, dado que se considera que o português correto será o de Portugal. Posteriormente, já na Faculdade de Direito, lembro que os meus colegas oriundos de outros países africanos e do Brasil tinham essa dificuldade. Era até considerado errado e punível, através das notas em exames, a forma como escreviam, dado não ser o português correto. Portanto, lá vai aqui mesmo encontro ao que a Ana Raquel Matias dizia ainda há pouco. E agora aqui também, para dar uma chega ao que a doutora Láudia Alexandre acabou de dizer, Alice Martins diz: sou assistente técnico de biblioteca na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Castelo Branco e cada vez mais noto que nos debatemos com situações em que temos que ter capacidade de resolução em termos de diferentes culturas, uma vez que temos muitos alunos e outras comunidades com culturas muito diferentes da nossa, além da língua, claro. Lidamos todos os dias com comunidades dos chamados PALOP. Portanto, sim, tem tudo, a questão de acolhimento, a questão de inclusão, a questão de dar, evidentemente, o exemplo. Mas temos aqui também, portanto, uma pergunta já, que se calhar poderia ser para a Ana Raquel, talvez, que é a forma como é ensinada nas escolas a história de Portugal, designadamente a era dos descobrimentos e a história colonial portuguesa, não contribui para a construção e manutenção dos estereótipos? Obrigada. Ana Raquel, penso que falaste um pouco nisso, a doutora Láudia Alexandre também. Se alguma das duas quer dar aqui uma chega a esta pergunta. Eu posso só dizer em termos gerais, mas depois a doutora Láudia imagino que também terá bastantes coisas sobre isso. Efetivamente, os conteúdos que são ensinados nas escolas não ajudam sempre à desconstrução dos estereótipos, apesar de haver cada vez mais debate em torno disso, não é? E de reflexão crítica sobre esses conteúdos. A representação, e há uma colega do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra que tem trabalhado sobre isso, a Marta Araújo, as representações, nomeadamente das populações dos antigos territórios ocupados por Portugal no continente africano, nem sempre são as mais valorizadas. As representações não valorizam em termos da real história que pudesse acontecer, independentemente de serem só territórios que foram ocupados e colonizados pelo território português, outras referências relativamente à história e à cultura daqueles territórios, não é? Também o impacto sobre a escravatura, que foi aqui também salientado pela doutora Eulália, mas nem sempre também é tratado nos pormenores daquilo que seria interessante para perceber o impacto que teve em termos disruptivo para os territórios específicos onde essa escravatura foi implementada, os países de trânsito, os países de origem, e a forma como foram trazidos
também para o continente americano, seja no norte, no centro ou no sul. E naquele que diz respeito, por exemplo, à discriminação racial pela língua, não é tratado esta questão da forma, da percepção histórica que nós temos sobre a forma como os africanos falam português, por exemplo, ou sobre a forma como as línguas de origem crioula também têm sido tratadas ao longo da história, né? Como é que nasceram essas línguas, né? E a história dessas línguas, do cabo-verdiano e do guineense, é uma história de extrema violência, né? Ligada à história da escravatura, que é uma história de extrema violência e de extrema segregação, e que nasce a partir do momento em que se juntam pessoas de uma forma propositada, de que falam línguas diferentes e não têm outros elementos da sua própria comunidade étnico-linguística para poderem comunicar, e que a única língua de comunicação que passa a ser comum e transversal não só às pessoas escravizadas, como às pessoas não escravizadas com que têm que lidar, normalmente os senhores, né, os donos das plantações, ou os negreiros, ou o que for, era a língua portuguesa, né, no caso da nossa história e da variedade da língua portuguesa e do surgimento do crioulo, né, em que há também uma desvalorização e uma desqualificação das pessoas enquanto falantes, né? Deixam de ser cidadãos de pleno direito, são objetos, não são mercadorias, mas também não são falantes de línguas humanas, né? Historicamente, as populações africanas e as suas línguas, por uma questão de estratégia económica de domínio, né, foram tratadas primeiro como não humanos, e daí serem mercadorias, não é? No processo de escravatura. Isto não é discutido, não é suficiente, penso eu, pelo menos a meu ver, no sistema de ensino. E também são falantes de línguas não humanas, não é? Isto acontece com o propósito de apropriação, de assimilação linguística e da apropriação cultural, da apropriação económica dos recursos, sobretudo, não é? É um projeto capitalista do período histórico que estamos a referir. Depois passam historicamente para serem vistos como falantes de línguas humanas, mas a nível de desenvolvimento muito inferior, né? Tal qual como as suas culturas e a sua organização social também é percebida da mesma forma. Para mais recentemente serem percepcionados como línguas já de pleno direito, mas com déficit de vocabulário em termos de conhecimento de produção científica e das necessidades do mercado global, né? E é aqui muitas vezes que ainda pecamos na percepção como ligamos com a diversidade linguística que temos em presença na escola, as tais mais de 170 nacionalidades que estão no sistema de ensino. A valorização que damos ao estatuto e o facto das línguas poderem ser integradas no sistema de ensino ou não, tem a ver também com o reconhecimento que damos a essas línguas, não é? O cabo-verdiano não tem o mesmo valor académico, não é percebido como o mesmo valor académico, científico e económico como o alemão, o italiano, o espanhol ou o inglês, por inúmeras razões, e uma delas é também porque é associada à ideia de déficit de vocabulário em termos de científico e de necessidades de mercado global, independentemente disso ser uma representação e um estereótipo que deve ser desconstruído e que tem sido desconstruído ao longo do tempo. Porque se pensarmos, por exemplo, o catalão ou a própria língua turca, são línguas que só começaram a ser efetivamente padronizadas, como existem hoje, no início do século XX, né? Portanto, a padronização das línguas e a produção científica e escolar das línguas tem que ter um trabalho de base. A política de língua é sempre uma questão de seleção, não é? Seleciona-se umas, excluem-se outras, não é? E se houver investimento nesse sentido, qualquer língua tem o direito ao seu lugar, não é? Ao sol, como se costuma dizer. É preciso que haja investimento e que hajam representações positivas sobre isso. Só para dizer aqui que depois quando falamos de línguas minoritárias, eu, por exemplo, prefiro falar, já que estamos a falar aqui nesta parte dos estereótipos e discriminação racial, de línguas minorizadas, né? De línguas em que é retirado o estatuto e direitos, e mais do que minoritárias, porque o cabo-verdiano, por exemplo, não é uma língua minoritária em muitos contextos e muitas escolas portuguesas, né? Mas é uma língua que é minorizada socialmente e que isso é completamente diferente, porque é o estatuto social e político que está, e muitas vezes, mais do que haver a ignorância ou a falta de conhecimento da realidade, há um conhecimento cotidiano dessa realidade, mas não existe esta desconstrução histórica que nós estamos aqui a falar, não é? Porque é que o cabo-verdiano é discriminado hoje e não é valorizado, ou a forma como os falantes de português de países africanos e mesmo do Brasil são desvalorizados, tem a ver com a história, como a diversidade da língua portuguesa emergiu e como é que as variedades foram desvalorizadas e foram estigmatizadas. Lá está, nesta história que estamos aqui a dizer, só para responder e não tomar mais tempo, é aquela realidade que estava a dizer
a pessoa que partilhou da sua própria experiência como descendente de imigrante cabo-verdiano e que sente no sistema de ensino existe efetivamente um problema de aceitação da variedade da língua portuguesa de países africanos e também do Brasil, de produção académica no ensino superior em Portugal. E há casos de estudantes brasileiros que optam, por vezes, por falar e escrever em inglês para não ter que enfrentar esta discriminação linguística que sentem no sistema de ensino, porque têm que passar pelo corretor do português de Portugal, não é? Isto é uma coisa que também podíamos, e isto acontece, se acontece aos estudantes do Brasil, ainda mais acontecerá aos estudantes que vêm dos PALOP, porque aí até a língua oficial desses países vai muito é reflexo da língua da variedade do português de Portugal, não é? Ainda não existe uma padronização, independentemente da realidade sociolinguística e na sociedade, se falar outra variedade, não é? Porque não se pode, não é igual. E desculpe se tomei demasiado tempo para responder a estas questões. Mas... Não, são sempre questões de todas as maneiras que são complexas e que, claro, Exato. merecem até bastante mais tempo. Só antes de passar a palavra ao Dr. Hilal e Alexandre, se querem juntar aqui alguma coisa ao que foi dito pela Ana Raquel Matias, juntar também aqui ainda duas observações, duas perguntas do Paulo Isabel, que fala desta empatia seletiva, se assim se pode dizer, do facto de haver uma distinção entre os refugiados agora ucranianos e de haver talvez aqui uma possibilidade de haver algum tempo para a língua ucraniana que não há, por exemplo, ao crioulo, e portanto estes duplos critérios que estão aqui a ser levantados, e também aqui a Marta Gonçalves, que diz como é que as escolas portuguesas têm apoiado os estudantes falantes de outras línguas quanto à língua portuguesa, por exemplo. E depois aqui ainda algumas perguntas também sobre os manuais escolares, os preconceitos, não é? O trabalho enorme da Cristina Roldão, se ela me está a ouvir, manda um beijinho. E pronto, aqui vários, ou seja, estamos mais uma vez a falar da questão da educação e como é que estas escolhas são feitas, não é? Obrigada também pela oportunidade de responder. Eu falei no currículo e nós começamos desde o primeiro ciclo e, como tinha dito, a abordar estas questões. Abordamos sempre na perspectiva dos direitos humanos e de chamar a atenção. Por exemplo, nós temos nas aprendizagens essenciais do 5º ano, temos logo a questão do Portugal nos séculos XV e XVI e a submissão violenta dos povos e o tráfico de seres humanos. Pronto, começamos logo aqui, no primeiro ciclo ainda falamos, enfim, de uma forma mais de me respeitar a mim e ao outro, e a questão que importa aqui muito é, a partir do momento em que eu me respeito a mim, esta é uma preocupação, eu consigo criar empatia e consigo colocar-me no lugar do outro, e portanto esta é a reflexão que se faz com crianças mais, enfim, crianças que são mais jovens, e depois no 5º ano e no 6º ano já temos estas temáticas dentro dos próprios currículos. No secundário temos na história do 10º ano e do 11º, temos as questões do tráfico de seres humanos nesta perspectiva histórica. No 11º e 12º temos as perseguições de ciganos, eslavos, homossexuais, judeus, opositores políticos, totalitarismos nazis, controle racial, político, social, bem, enfim, podia enunciar, e temos uma disciplina no 12º ano, que é História, Culturas e Democracia. O próprio nome diz que História é uma, culturas são muitas, democracia nós entendemos que há só uma, e portanto é esta que tentamos passar. E fala-se muito do trabalho da escravatura, do nosso passado colonial, seja como for. Interessa nesta perspectiva, depois fazemos a capacitação de professores também para a abordagem destes temas, porque obviamente são temas sensíveis para todos e, portanto, e mesmo em casa, estes são temas que a sociedade é multissetorial, não é? A escola não é a escola o único espaço que ensina que Portugal teve um passado colonial e que dessas percepções, muito também, e aqui a Luísa dizia-nos da nossa experiência pessoal, não percebia muito bem porque é que eu sou de uma vila pequena no Alentejo, porque é que as pessoas não gostavam de pessoas que eram de Angola, de Moçambique ou da Guiné. E depois percebi que foi por causa da guerra colonial e havia muitos jovens que tinham morrido na guerra colonial. E então o nosso inimigo
eram os angolanos, os guineenses, que matavam os nossos jovens. E isto criava uma percepção de que eram todos maus. As pessoas que viviam nesses países não eram boas pessoas. E em casa conversávamos sobre isto e os pais, e nós somos 3 irmãos, diziam não, as pessoas não são todas más porque vivem em Angola ou na Guiné, ou seja onde for, e começámos a conversar e a interessar-nos muito por estas questões e por estes temas. E depois, porque também como professora, eu sou professora, sou diretora-geral, mas sou professora, e de uma escola na Sobreda de Caparica, onde havia alunos, muitos alunos de Palopes. E esses alunos já falavam o português de norma europeia, mas eu não conseguia falar com os pais nem com as avós, que eram pessoas muito importantes para estes jovens. E porque falavam um crioulo que eu não tinha acesso, ou percebia menos aquilo que me queriam dizer. E então promovemos na escola uma ação de formação com uma fantástica formadora, Paula Josefa, que nos ensinou às professoras daquela escola e aos professores como é que era falar crioulo. E foi das experiências mais enriquecedoras que eu tive, porque não havia uma realização propriamente escrita, mas foi um interesse de eu conseguir falar, ou não era falar, era perceber os pais daqueles alunos com quem eu tinha que contactar todos os dias. E começámos todos na escola a refletir e depois começámos a pôr o nome dos alimentos, as informações e começámos a criar uma dinâmica que trouxe frutos e que foram muito bons. Portanto, esta ideia de que se fala nas matérias e se desconstrói os estereótipos, enriquecendo a diversidade de cada cultura, este sentido de pertença e esta cultura que se cria nasce desta reflexão e é aqui que nós queremos. Portanto, o currículo leva-nos a pensar. Temos também um projeto muito interessante que ainda não conseguimos acabar, mas que se chama Uma Outra História, para mostrar que quando chegamos a outras nações, a outros povos, eles não eram todos ignorantes, tinham as suas riquezas, tinham as suas culturas e alguns bastante desenvolvidos, e sabemos isso pela nossa história, não é? Estamos com esse projeto de manual para sair, que se chama Uma Outra História, e desconstrói muitos estereótipos que nós ainda temos nos nossos manuais, porque se vimos, por exemplo, aquela fotografia da evolução, apesar de haver uma lei que tem critérios, e um dos critérios é a questão do racismo, da discriminação, não pode conter, o manual não pode conter nenhuma destas características, mesmo assim passam-nos algumas, e já se falou na professora Cristina Roldão, que tem feito também um trabalho interessante e que me desafia, porque eu leio sempre o que escreve, e que nos desafia, não nos apercebemos às vezes, e está lá o estereótipo, está lá a questão do racismo. Relativamente aos professores, aos alunos de todas as nacionalidades e alunos ucranianos, o que fizemos agora foi só atualizar a informação que tínhamos para os alunos de outras nacionalidades. A base para trabalhar com os alunos ucranianos é exatamente igual àquela que chega, que nós tínhamos um ofício circular de 2020 e o que fizemos agora foi só adaptá-lo. E adaptá-lo, sobretudo, nas questões dos documentos, porque são muitos jovens indocumentados que vêm de um cenário de guerra. Não podem trazer documentação e nós não exigimos a documentação nem a tradução autenticada. O resto, os critérios são os mesmos para todos os falantes de outras línguas que entram em Portugal. Tem exatamente o português de língua não materna, a integração no currículo e uma grande preocupação, que são as competências socioemocionais e o acolhimento. Portanto, poderem estar na escola, ser acolhidos num primeiro momento e depois a seguir vamos ao currículo. Mas primeiro esta sensação e este sentido de segurança e bem-vindos a este país que os acolhe e que sempre acolheu muito bem todos os que os que para cá querem vir viver, como país de imigrantes que somos, temos que ser bom país de imigrantes. São iguais, as medidas são iguais para todas as línguas. Ok, obrigada. Vou só fazer aqui ainda mais uma pergunta à Inês, que ficou aqui, que me parece importante. Só dizer que ainda houve aqui algumas perguntas e alguns comentários interessantes sobre esta questão dos professores ainda, não é?
ou seja, no fundo, haver de facto práticas que sejam homogéneas, porque não se pode estar à mercê da individualidade de cada professor e que, de facto, aqui também diz, alguns professores também manifestam intolerância a algumas diferenças, portanto, haver também um ensino que seja, não é, para todos e de todos. Também perguntam aqui sobre o projeto Ubuntu, se algum dos oradores conhece. Mas aqui para a Inês, uma pergunta que eu já tinha desde o momento em que te ouvi, que foi quando falaste do trabalho que é feito com outras nacionalidades, que eu acho muito interessante, também já fiz vários projetos desse âmbito, e acho que aprendemos sempre imenso sobre as diferenças e também as problemáticas transversais. E se poderias falar um pouco sobre isso, sobre se há já do trabalho que foi feito, já conseguem tirar esse tipo de conclusões sobre o que é transversal a nível dos estereótipos e do racismo e até da promoção e das boas práticas ou não, e aquilo que pode ser diferente, mas se calhar o que nos interessa mais é o que é que no fundo acaba por ser comum a todas estas nacionalidades. Sim, posso tentar, pelo menos, obrigada. E de facto também só para complementar essa nota que alguém fez da ideia dos professores, que os professores também podem passar estereótipos, também podem passar intolerância, é verdade. É uma coisa que nós não somos professores, consideramos facilitadores no nosso contexto não formal, não é? Não temos a pretensão de sermos professores, mas uma coisa que trabalhamos muito é somos humanos e, portanto, acho que acima de tudo é confrontarmos e fazermos o nosso próprio trabalho de casa enquanto facilitadores, e imagino que os professores façam o mesmo, é um processo, não é? De irmos também nós aprendendo para ir melhorando a forma como também abordamos os temas, não é? Portanto, eu acho que não acho que os professores tenham que estar na perfeição, porque são pessoas, não é? Como qualquer outra pessoa, e que também estão a fazer esse trabalho de casa, não é? De reflexão e de olhar para dentro para poderem trabalhar para fora, não é? Em termos aqui do trabalho que temos com outros países, não é? De facto, o Peer Act, temos parceiros da Sérvia, da Macedónia, de Portugal, obviamente, da Eslovénia, da Roménia. São estes 5 países do qual têm vindo jovens, depois temos também a Bélgica e a França, que também são parceiros, temos organizações parceiras que têm um papel um bocadinho diferente no projeto, mas temos aqui jovens, ou tivemos até o momento jovens, destes países e que, portanto, que à partida são países diferentes e distintos em termos geográficos, mas claramente, e eu tive a oportunidade, enquanto gestora do projeto, também de participar na primeira formação, portanto, que tinha muito essa... para compreender realmente, não é? Depois poder também apoiar outros jovens que estão a passar pela mesma experiência e que estão depois, a quem estamos a desafiar a irem para o terreno e pensar e refletirem com os seus pares. Eu acho que uma das grandes reflexões é que eu acho que é um bocadinho mais aquilo que nos une, não é? Eu acho que percebemos muito que, obviamente, depende em termos de países, não é? Se existe população cigana, se existe população negra, se existe... Sabemos que pode haver mais estereótipos em relação a culturas específicas e se calhar aquela cultura que é maioritariamente em determinada cidade, por exemplo, de onde os jovens vinham, pode ser diferente, mas percebíamos que muitas vezes os estereótipos até eram semelhantes entre países, ou seja, não havia, acho que nunca nos... E se calhar foi uma das conclusões que saiu de alguns dos momentos da reflexão, e não estávamos apenas a refletir sobre questões étnicas, introduzimos algumas questões de género, algumas questões LGBT, não é? Dentro da reflexão também, porque mais uma vez, não é? Os temas estão bastante interligados e não podemos só falar de uma coisa sem perceber as realidades específicas quando introduzimos outras áreas, não é? Esta ideia da interseccionalidade, mas acho que acima de tudo percebemos isto, que, ou pelo menos os jovens, não é? A reflexão que saía dos jovens muitas vezes era que ok, eu também já fui confrontado com esse estereótipo, ou na escola também já tivemos essa reflexão sobre, portanto percebemos que de facto é difícil até dizer, isto é que é muito diferente, porque, talvez por serem jovens de idades semelhantes, que estão nas redes sociais de forma semelhante e, portanto, começam a ter acesso à informação que não é restrita à sua cidade, não é à sua escola, acabam por ter este potencial de comunicarem com jovens de outros países através de projetos dentro do Erasmus+, como é este projeto, não é? E, portanto, eu acho que sim, acho que chegámos à conclusão, mesmo com jovens mais velhos, mais novos, que muitas vezes eram mais... as percepções eram semelhantes e o trabalho que sentiam que tinham que fazer era muito semelhante em termos de estereótipos, em termos de aprendizagens que traziam de casa, aprendizagens que vinham da sua comunidade,
percebemos que havia de facto essas semelhanças em termos do trabalho ainda a fazer e desta necessidade de desconstruir coisas que vêm ainda históricas, não é? Portanto, esta ideia que a professora, não é? que aqui a doutora Eulália e a doutora Ana Raquel também já falavam, não é? Esta ideia de que já sentiam que começava a ser um trabalho feito na escola, em casa, mas sentiam que os estereótipos vinham todos mais ou menos dos mesmos sítios, identificávamos todos as mesmas causas da criação dos estereótipos, de onde vinham, havia esses pontos de contacto. Ok, obrigada. Estamos a finalizar. Eu depois vou passar a palavra então à doutora Maria de Jesus Rodrigues, que vai finalizar. Eu gostaria só de dizer que hoje também é o dia da poesia e, portanto, Conceição Evaristo, que é uma grande escritora negra brasileira, que diz: quando eu morder a palavra, por favor não me apressem, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Pronto. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite e passo então a palavra à doutora Maria de Jesus Rodrigues para finalizar este webinar. Muito obrigada pelo excelente debate, foi extremamente enriquecedor e acho que todos os nossos centenas de participantes que estiveram connosco partilham a mesma opinião. Neste dia que relembro, assinalamos o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial. Recordamos que a gravação desta sessão ficará disponível no canal do YouTube do INA. Vamos partilhar de imediato na tela um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. Agradeço aos participantes que possam nos dar a sua opinião. E, mais uma vez, agradecer imenso a participação das nossas oradoras e da nossa moderadora. Mais uma vez, obrigada pela vossa presença. O próximo webinar que o INA vai promover é já no dia 30 de março, dedicado ao tema da democracia política à democracia social e é integrado na primeira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Vai ser transmitido em streaming no nosso canal de YouTube. Muito obrigada, até breve e o resto um bom dia.